Olá, tudo bem? Meu nome é Rogério, sou aluno da PUC, do curso de Geografia, e a gente vai trazer para vocês hoje um tema muito interessante e bastante recorrente no Enem, nos vestibulares, certo? É um tema que cai muito. Todo Enem, todo vestibular tem uma questão sobre migração. Bom, antes da gente entrar todo esse processo de fluxos migratórios que a gente vai explicar aqui através do mapa, como que isso foi se dando ao longo do tempo, ao longo dos séculos, né? Trazendo como se formou, para a gente entender um pouquinho também como se vai se formando o mapa político mundial, né? A gente tem que entender que a migração é o seguinte, a migração é todo o processo, certo? Que a pessoa se desloca para um outro lugar, seja ele temporário, definitivo, né? Então existem vários modelos de migrações, vários tipos de migração, que isso é uma outra aula para a gente ver, o que a gente vai entender aqui mesmo é como que se deu esses fluxos migratórios, né? E a gente vai tentar, no finalzinho da aula, trazer que tem um pouco relação, essas migrações, esses fluxos migratórios, esses movimentos populacionais, com relação ao coronavírus, que é um tema bastante atual, que é um tema que está sendo falado basicamente no mundo inteiro, por ser uma pandemia, né? Então a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Esses fluxos migratórios têm ou não ajuda para disseminar esse vírus ou não? Bom, vou trazer aqui para vocês, no mapa, os fluxos migratórios que eles acontecem ao longo dos séculos. Eu vou explicar através do mapa, o mapa vai ficar aqui para vocês, eu vou sair um pouquinho aqui da frente da câmera e vocês vão observar agora, ok? Bom, vou trazer esses processos migratórios através do mapa aqui para a gente entender, e a gente pode entender que conforme vai acontecendo esses processos migratórios, a gente vai entendendo também como que o planeta vai se formando e se dividindo politicamente. Século XVI até o século XIX, a gente vai entender uma migração vinda da Europa em direção à América. Século XVI, a gente vai entender essa migração partindo principalmente de Espanha e Portugal e vindo em direção à América do Sul ou à América Central, né? Período que caracteriza aí o mercantilismo. E também temos já no final do século XIX, né? Já o povoamento também da América, os imigrantes vindo, os ingleses saindo em direção aos Estados Unidos, a gente pode observar uma grande imigração italiana, alemã, vindo em direção à América, especialmente aqui nos países como Brasil, Uruguai, Argentina, Chile. Século XVIII, século XIX, a gente vai encontrar uma migração que a gente já estudou, chamada de migração forçada, né? Ela vai acontecer aqui, né, na África, né? E são os negros vindo em direção, escravizados, né, vindo em direção às Américas. América do Sul, América Central. Século XVIII, início século XIX, nós já vamos encontrar muitas migrações partindo principalmente da região da Europa, pelos anos de 1830 até 1930, né? Vindo em direção à América também, mas também saindo em direção à África do Sul, Austrália, Índia, o sul do continente asiático. E também vamos encontrar o sul asiático, China, saindo em direção aos Estados Unidos. O sul asiático também, né, saindo em direção à Austrália, América do Sul. Devemos entender que essas migrações, elas vão acontecer pelo fato das oportunidades de trabalho, que as pessoas buscam cada vez mais melhores condições de vida, crescimento profissional, então elas migram para determinados países que naquele momento estão oferecendo condições melhores. Devemos entender também
que esses fluxos migratórios, eles destacam pela ordem econômica, política, cultural. A gente vai entender isso muito quando a gente começar a falar um pouquinho agora dos fluxos migratórios a partir da Segunda Guerra Mundial. São fluxos por N motivos. A gente vai entender isso aí agora. Mas antes da gente falar sobre essas migrações recentes, eu vou passar um vídeo para vocês assistir agora, para vocês refletir um pouquinho sobre esses novos modelos de migrações. Que características são essas? Que tipo são essas? Que consequências que essas migrações causam? Vou colocar o vídeo para vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo muito interessante, traz temas atuais, questões relacionadas a uma questão que provavelmente pode ser questões da redação, que seria o tema dos refugiados. Isso influi muito a questão migratória. Vocês podem observar que o vídeo traz um monte de dados interessantes, né? Quem não viu o vídeo com mais calma, veja com mais calma, entendeu? Tem dados muito interessantes nesse vídeo, tá? E a gente vai entender um pouquinho, né, da onde estão essas pessoas hoje, a maioria desses fluxos migratórios. A gente tem casos que a gente assiste na televisão praticamente quase todos os dias. Seria o caso da Venezuela, certo? Os imigrantes venezuelanos para o Brasil, né? Os bolivianos vindo para o Brasil, né? No México a gente vai encontrar aqui em sentido Estados Unidos, né? A gente vai observar muito esse fluxo migratório. A gente vai observar aqui na África subsaariana, né? Essa região de Marrocos, Argélia, Líbia, Egito, né? Esses imigrantes querendo chegar até a Europa, né? Muitas vezes atravessando aí por barcos, morrendo em praias, né? Outros seguem o caminho, certo, da Turquia, que através da Turquia conseguem entrar na Europa, certo? E muitos deles ficam ali em campos refugiados, né? A gente vê deslocamento internos também por conflitos, né? De povos africanos. A gente vê esse fluxo muito migratório
E a gente vê praticamente hoje um fluxo, talvez não de muitas pessoas, mas de um comércio intenso com a China em relação ao restante do mundo. Esse fluxo é causado por uma forte economia, né, que hoje a China se desenvolveu, né, e com relação ao coronavírus, o que a gente traz, o que esses fluxos migratórios trazem de importante? Hoje, o turismo é um dos grandes fluxos migratórios, certo? Então, se eu tenho hoje um vírus circulando, certo? E se eu tenho constantemente pessoas circulando pelo planeta todo, com certeza é uma facilidade, é uma porta aberta para cada vez mais vírus se desenvolverem em pandemias. Ao longo da história, homens e mulheres deixaram seu país de origem pelo sonho de uma vida melhor em outro lugar. Em todo o mundo, a imigração legal aumentou 50% em 25 anos. Representam hoje 3,2% da população total, ou 232 milhões de pessoas. Os Estados Unidos têm atualmente o maior número, 46 milhões, ou 20% do total mundial. A imigração mexicana, maior do mundo, é quase toda direcionada para os Estados Unidos, onde vivem 11 milhões de mexicanos. A Europa é de longe a região mais procurada, com 72 milhões de imigrantes atualmente. A maior parte vem do leste europeu, Polônia, Romênia e Grécia. O destino mais procurado na Europa Ocidental é a Alemanha, com 10 milhões, a Grã-Bretanha com 8 milhões e a França com 7 milhões e meio. Esses países ultrapassaram os tradicionais Canadá, Austrália e Nova Zelândia, muito procurados. Na África, 19 milhões de imigrantes circulam principalmente no interior do continente, mas a procura pela Europa está sempre em alta. Os países petroleiros se transformaram em novo centro de imigração. Migrantes de diferentes partes da Ásia se tornaram maioria em países como Catar, com 86% da população, Emirados Árabes Unidos, com 70% e Kuwait, com 69%. A imigração clandestina ainda é impossível de ser quantificada. Eu espero ter ajudado bastante vocês com relação à questão das migrações. Acredito que a gente pode fazer exercícios, pode pensar, pode refletir, pode discutir sobre isso, que é um tema muito interessante. Deixo aqui o meu muito obrigado.